É o seguinte, já está surtindo efeito. As minhas últimas aulas, encontrei com uma colega que teve uma aula nossa aqui, ela falou que se curou da insônia. Ela fazia 8 anos que não dormia direito, depois da minha aula ela falou que não conseguiu dormir. Então está surtindo efeito nossas aulas aí. Assim, galera, quando o Fiel procurou o bloco, eu preciso ética, cidadania, e deu aquele rol de conteúdos. Eu pensei algumas coisas, né? Eu fui lá com a mamãe de ócio, eu falei, e agora? Né? Falando isso, eu preciso de meus 20 minutos a mais, vocês comigo. Tá, pode ser. Tá? Tem outras aulas. Não tem problema. O que eu pensei? Falei, normalmente o meu público-alvo aqui não é o mesmo sempre. Quem é o mesmo sempre, beleza, a gente massifica a coisa. Tá? Eu não vou voltar em alguns pontos a gente bate, tá aqui, reforça e avança. Ok? O Fiel também pediu, falou, eu preciso de uma lista de exercícios. Quando eu cheguei aqui, eu entendi que a dinâmica era sobrar tempo para resolver esses exercícios. Mas eu trouxe alguns exercícios muito parecidos com o que vocês têm na lista. Tá? Então, assim, deu tempo, a gente usa essa lista. Não deu tempo, a gente continua e eu acredito que não. Tá? Se vocês ficarem com sono, fica à vontade, que é importante também. A gente só dorme no lugar que a gente confia. Tá? O que eu preciso hoje? Tá? Primeiro, a gente vai revisionar aquilo que foi, de forma geral, ética e moral. Eu não vou bater na mesma tecla, porque fiquei quase uma hora tentando definir o que é ética e moral. A gente vai falar sobre um pouquinho racionalismo. Eu toquei em alguns momentos na minha última aula. Aqui a gente vai aprofundar no ponto específico que eu preciso, tá? Que é o formalismo. Os valores dentro da TCM. Você falou, mas isso aqui não é aula de legislação. Então, mas tem uma partezinha na legislação que ela vai me ajudar muito para entender o que é ética, o que é moral e o que é os valores políticos. Me ajuda, eu recortei ela para a gente conversar. Tá? Filosofia política. Tem alguns termos que elas não tem como separar. Quais são os termos que a gente não separa? Filosofia, democracia, igualdade e liberdade. Não tem como separar isso, tá bom? Não tem como separar. Filosofia, democracia, igualdade e liberdade. Esses temas, eles estão tão entrelaçados que é até difícil tentar preparar algo separado sem ter uma visão do todo, tá? E, claro, noções de cidadania, democracia e, por último, os contratualistas. Por que os filósofos contratualistas, tá? Que são os autores modernos? Você fala, mas não vai cair filosofia política. Como não vai cair filosofia política se isso daqui é o objeto de trabalho dela? E, inclusive, alguns autores vão dizer que é impossível existir essa sem existir essa. Impossível. Tudo bem? Tá. Eu sou bastante conteudista, eu sou bem chato, barroco, esse é o termo. Então tem muitos elementos aqui, a gente vai deixar, você depois em casa, com o tempo, na hora do grupo rural de manhã, né? Dá uma olhada, com mais calma. Algumas figurinhas ajudam a entender, outras não, é só para deixar a gente descansado mesmo. Tá? Agora, ética, moral e juízos. Esse foi um dos últimos tópicos que a gente finalizou. Tá? Para falar nisso, eu acho que essa figurinha está excelente. Moral é regra local, é isso. Ética é princípios orientativos gerais. A gente sempre vai fazer a pergunta, né? O que essa atitude tem para contribuir com o bem da humanidade? Aí é ética. Inclusive a ética é muito chato de tentar estudá-la, porque às vezes ela é filosofia da moral, às vezes a gente tem a ética que são disposições internas, às vezes a gente tem os princípios gerais da ética, às vezes a gente tem ética que a gente fala do trabalho, ética profissional, ética dentro de um determinado grupo ou de outro. Então assim, é um conteúdo muito vasto. Aí o meu colega fala assim, eu vou estudar filosofia para o concurso, porque chega lá na hora, eu acerto com uma boa leitura de vida. Vai acertar. O problema é aquela questão que não é uma questão de vida. Porque o avaliador, você estava tentando tentar montar um padrão para criar essa apresentação. O que o avaliador, ele tenta pedir com a questão de ética, filosofia e moral? Ele tenta perguntar o seguinte, você tem noção do que é preciso para ser um bom sujeito? Você tem noção? A pergunta porque às vezes a gente não tem noção, a gente tem noção do senso comum, mas de um modo formal, não. Tá? Então ele pergunta isso para mim, você tem noção? Aí ele tem uma outra pergunta,
E dentro do ambiente de trabalho, você vai entrar no Estado, dentro de uma ética profissional bem específica, inclusive um código, né? E aí, você sabe se comportar? Então, é duas perguntas que me martelam. Será que eu tenho noção dessas coisas que são boas para formar um ser humano melhor? E será que eu tenho noção do que eu preciso para trabalhar? Inclusive, vocês vão ver aí alguns princípios de indissociabilidade, minha figura pública e privada, meu funcionário público, opa, mas eu faço o que eu quero na minha vida privada. Então, não é bem por aí. Mas a gente vai depois lá nos textos, nós não, eu não, deixa os especialistas em legislação trabalhar isso de uma forma bem legal com a ética profissional. Então, essa figurinha é: ética é a reflexão geral da moral. Já a moral é regra de cada um. Você tem na sua casa, eu tenho na minha, nós temos agora. O Diego acabou de criar uma regra, né? Nós não temos feriado. Eu não gostei dessa regra não, mas tá bom. Não tem feriado, não tem dia santo, né? Tá bom, então vamos embora. Se não tem, não tem. Então é regra moral. Regra moral sempre pressupõe o quê? Que tem punição. Tá? Na verdade, o termo correto é sanção. Isso é um termo do Humberto Bobbio que diz: ou você é premiado, ou você é, então, punido. Tá legal? Juízos, vamos lá. Tem um texto aqui bem legal. Esse texto, ele foi publicado em 2007. Ele é um texto mais que acadêmico. Ele é no ensino fundamental. A filosofia já foi pensada também no ensino fundamental, não parou aí, mas tudo bem. Isso aqui foi escrito em um blog. Na época, alguém lembra do blog? Né? Vocês lembram do blog? Eu falei esses dias na escola que era blog, os moleques. Não é aquele negócio que faz bolinha? Eu falei, nossa, chiclete, filho. Tá, ele tentou, de uma forma muito sutil, colocar a ética e moral. E a gente vai só resumir. Peço licença para ler. A filosofia moral distingue entre ética e moral, nenhuma novidade. Ética tem a ver com o que é bom. É o conjunto de valores que aponta qual é a vida boa e qual é a concepção de um indivíduo ou de uma comunidade. Calma aí, tem uma série de coisinhas para desenrolar. Moral tem a ver com o que é justo e com um conjunto de regras que fixa uma condição equitativa, redistributiva, mais correto. Isso, de convivência, com respeito e liberdade. Éticas, cada qual tem e vive de acordo com a sua. Já a moral é o que torna possível que as diversas éticas, ou seja, os comportamentos individuais, convivam entre si, sem violarem ou sem sobreporem umas às outras. Por isso mesmo, a moral prevalece sobre a ética, acabando, fica tranquilo aí. E duas coisas, claro, são indispensáveis. Aqui, sem moral, a convivência é impossível. Sem moral, a convivência é impossível. Sem moral, não posso roubar, certo? Sem moral, a convivência é impossível, vamos começar a conflito. E sem ética, a vida é infeliz e lamentável. Eu não sou obrigado a levantar uma senhora que caiu ali fora, né? É na porta da igreja, nem a boca, porque vai ter promessa. Tudo bem, tá? Disse que quem age moralmente, por exemplo, não mentindo, não roubando, não matando, etc., faz o mínimo. E não tem mérito, porque é o que está na regra. Se você agiu conforme a moral, você não tem mérito. Fez o mínimo, tá bom? Mas quem não age moralmente, deixa de fazer o mínimo e tem culpa, porque você é punido. Se eu faço só o que é regra, fiz o mínimo. Aí meu filho em casa: pai, limpei meu quarto, arrumei minha cama, lavei a louça, eu quero aumento aí. Eu falei: mas você nem salário tem, filho. Ele falou: a mãe falou que queria aumento, eu gostei dessa palavra. Eu falei: mas você fez o mínimo. E não tem mérito. Agora, quem age eticamente, sendo generoso, corajoso e perseverante, etc., faz o máximo e tem mérito. Mas quem não age eticamente faz menos que o máximo. Não é matemática não, fica tranquilo, não vou fazer aquele negocinho do triângulo aqui não, tá? Mas sem ter culpa. Você não é obrigado a agir eticamente. Tá? É isso que ele está colocando aqui. Você é obrigado a agir moralmente. Nossa, fui lá, servi um copo de água para minha colega, que eu vi que ela estava com sede, e ela nem retribuiu, né, o favor. Então, ela não é obrigada, a não ser que está em alguma regra que você tem que servir café ou água, entendeu? Aí você fala: nossa, que ridículo. Não, é ético. E, claro, por isso, não pode ser punido, não sou punido por um favor que eu não retribuí, mas no máximo a gente lamenta essa situação.
Então esse textinho é bem legal que tenta mostrar o que é ética e o que é moral. O bom seria o desenvolvimento da humanidade que a gente andasse com os dois, mas nem sempre os dois vão andar. Tá legal? Tá. Esse texto inclusive tem outras páginas que tem na íntegra, eu link tá aí, depois se vocês quiserem imprimir. E aí já vem nossas primeiras questões, que não é aquela lá, eu tentei separar algumas para tentar massificar mesmo. Infelizmente, questões de ética e moral a gente tem que fazer o máximo possível. Às vezes ela é boba, como essa. Cuidado com essas palavrinhas. Eu recomendo você fazer o seguinte: já vai lá, pega a caneta, olhou um não, sai grifando não em tudo quanto é lugar. Né? Não. A ética é conceituada como um conjunto de valores que define a conduta do indivíduo em relação aos outros. Beleza, define o que é ética. Em relação à ética, agora não é correto afirmar. Tá. A gente vai fazer excluir, o que é absurdo frente à ética. Vamos tomar esse nome, absurdo. Para que haja conduta ética é necessário que exista o sujeito consciente, ok? Ou seja, aquele que consegue distinguir entre o certo e o errado, ok? Permite o que é proibido e o que é permitido e o que é proibido, o bem e o mal. Isso está legal. Só que a pergunta é: não. Não tem absurdo aqui. Nem no senso comum tem absurdo. Lembra que eu falei lá no começo que tinha questões que eram fáceis de interpretar ali com a minha experiência de vida? Tá? Isso vai dar certo. Certa vez estudando sobre questão de ética, o professor de ética mandou, no concurso ele falou: tem uma paradinha aqui legal. Questão de ética, um sujeito de 40 anos ou mais, ele acerta sem nenhuma protuberância. Um de 22, nem sempre, porque ele é teórico. Então, algumas coisas da ética cobradas no concurso, ela tem que ser ajustada à nossa conduta. Então, nesse ponto, para quem já chegou nos 40, eu não cheguei ainda, daqui a pouco estou chegando. Nem eu. Então, tem prevalência. Entende-se a ética como arte de viver bem. O resultado desse viver, portanto, seria a felicidade. Legal, inclusive aqui Aristóteles. Felicidade, vou voltar em um outro slide, que vai só retomar isso. Aristóteles. Os valores éticos são regras que orientam a conduta humana, servindo de padrão aos indivíduos e dando coerência à sua vida e à sociedade. O único espinho aqui é o padrão. Por quê? O padrão pode servir como regra rígida. Mas, vamos para a próxima. Nas organizações é possível atingir fins morais e éticos, empregando inclusive meios imorais. Não, aí tá errado. Palavrinha imoral. Lembra a diferença de imoral e amoral? Sim. Imoral, eu sei que é errado, eu faço errado. Amoral, eu não sei que é errado, eu faço errado. Tudo bem? A maior parte dos erros da ética... Como é que é, professor? Imoral e amoral, qual a diferença? Imoral é quando eu sei que é errado. Faço o que é errado, Sei que é sabendo. errado. Amoral é quando eu não sei que é errado, eu faço. Aí, quando uma ação é imoral, a gente não julga só a ética, a moral. A gente julga a ética do cara. A ação amoral, a gente julga só a ética. Desculpa, só a moralidade. Ele fez sem querer, sabia. Então a gente não coloca em xeque a ética. E a resposta é? Ficou fácil, né? Aí você falou: claro, não vou vir mais não para estudar a ética, porque tá fácil. Vou orar para vocês, vocês vão ver. Aí você fala: é isso mesmo. Juízos. Lembra o que é juízos? Isso. Pela cultura e guiados pela ética. Então nós fazemos julgamento conforme a nossa cultura, conforme o nosso grupo. Depois eu vou tentar trabalhar cultura e natureza, como surge a noção de direito. Em outro momento a gente vai falar isso. Tá? Agora, juízos são dois, lembra? Fatos e valor. Juízo de fato descreve como é. Juízo de valores, como eu gostaria que fosse. Tudo bem? Está chovendo, então juízo de fato. A chuva é boa para a plantação, juízo de valor. Ok? Toda vez que eu qualifico ou afirmo como deveria ser, é o quê? Valores. Quando que eu tenho preconceito? Isso é um argumento legal para a redação da gente. Quando que eu tenho preconceito? No lugar do juízo de fato. Porque é baixinho, ele não serve para ser uma boa pessoa. Peraí, juízo de valor no lugar do juízo de fato. Ser alto ou baixo é só um fato. Não posso qualificar um fato só pelo fato de ser um fato. Tudo bem? Entendeu?
E aí entra racismo, xenofobia e tantas outras coisas. Porque a gente troca ali pelo fato do valor. Tá? Uma característica, a gente exalta ela como se fosse um valor e não é. Tá legal? Agora, segundo tópico, sobre o racionalismo ético. Né? Aqui, nesse ponto eu falei, eu não vou ficar chovendo e molhado. Parece esquisito, mas às vezes chover também, mesmo não molhado, tá bom. Né? O importante é ter chuva. Aqui, essa máxima que está ali em cima com aquele traço. A ética pautada na razão. Isso é a máxima do racionalismo ético. A ética pautada na razão. E essa ética ela pode ser racionalista, no sentido socrático, legada. Né? O que você gostaria que as pessoas falassem no dia que você não estivesse mais aqui? De você. Tudo bem? Racionalismo ético. É o conceito de pós-morte de Sócrates, que eu vou fazer o que é certo, para que as pessoas façam um julgamento adequado e que outras pessoas que têm relação comigo não sofram por minha causa. Imagina lá o seu filho, exemplo, meu pai não era bom, o pai era ruim. O cara é culpado por algo que eu fiz. Não, né? Por isso que aí a ética socrática diz, a vida tem que ser ética. E dentro desse racionalismo que começou com Sócrates, nós vamos ter dois desdobramentos na Idade Moderna. O intelectualismo, que vai ter Kant, que a ética tem uma forma. Grava a palavrinha, forma. Razão tem forma, tem um modelo. E a ética voluntarista. Esse cara, inclusive, é bastante mal interpretado, às vezes até crucificado para a gente não ler. Tá? Inclusive, eu ia falar que Sócrates está errado. Sócrates atribuiu excesso de valor à racionalidade do sujeito e esqueceu do lado volitivo, da vontade. Né? Às vezes a gente não quer estar aqui mesmo. Isso. Não quer fazer. Vai fazer o quê? Vai bater? Não. Então a gente tem que levar o lado instintivo do sujeito. Tá legal? Então, com a ética, não só pautada na razão, mas também nas vontades do indivíduo. E, claro, a ética naturalista, que em algum momento da história foi completamente rechaçada. E depois não, ela virou, inclusive, base do nosso direito moderno. E, claro, para Aristóteles, ética e política elas são indissociáveis. Ética e política são indissociáveis. O animal político e social com capacidade de fala e vive dentro de uma sociedade. Ética e política são indissociáveis. Aqui é o Aristóteles. Então, isso aqui faz parte do racionalismo ético. Agora vamos para a questão. E essa questão vocês já vão matar ela de cara. Bora. Nem vou falar. Essa aqui eu quero unanimidade. Deixa eu fazer uma observação bem legal aqui. Esses dias ouvindo um colega de português falando sobre interpretação. E aí ele falou que quando a gente tem uma questão muito longa, a gente tende sempre a se perder no meio dela. Quando a gente lê em voz alta, a gente se perde na leitura. Então, você tenta aí ler isso de forma quase a bagunçar, mas se atrapalhar o colega, e aí você não se perde. A pergunta está aqui, sobre a situação narrada, tá? Acerca do apresentado, considera a situação de que um policial sozinho encontra uma carteira na rua, com uma certa quantia de dinheiro, e decide devolvê-lo ao dono, respeitando ao dever, independentemente de qualquer resposta ao risco de punição. Ele não vai devolver. Sobre essa situação, qual das opções abaixo apresenta-se o conceito de ética que foi trabalhado por ele? A. Relativista. Não, se fosse relativo, ele tem a ética dele, ele leva uma carteira. Certo? Eu também estou precisando. Eu não vou julgar, né? Não posso julgar as suas necessidades. Também não posso te obrigar a devolver. O correto seria devolver. Você não gostaria que devolvesse sua carteira? Mas eu não vou fazer julgamento. Eu estaria julgando de outra forma. Formalidade. Lembra que eu falei ali há pouco do Kant que a ética tem uma forma? Qual é a forma aqui?
Se eu encontrei algo que não é meu, o que eu faço? Devolvo. De uma forma. Se todo mundo seguisse essa mesma forma, não estava legal. C. Utilitarista. Qual é mesmo o princípio da ética utilitarista? Não lembramos? Já não vamos lembrar. O máximo de felicidade possível. Tudo bem? O máximo de... E, tá. Empírico, desculpa, a ética empírica não tem isso, galera. Empírico significa que eu posso pegar. Tá? Nem tem isso. E por último, proporcional. Não, talvez um desdobramento para a letra A. O que sobrou? Uma ética racionalista do dever. Tem ética racionalista, mas tem forma formalista. Por isso, o racionalismo ético também é entendido como formal. Ok? Lembra que no começo eu falei assim? Basta você ter uma leitura de mundo que você acerta? Algumas questões sim. Outras questões, não. Por exemplo, se eu não conheço algumas correntes da ética, tanto faz. Eu já ouvi falar da terceira alternativa, o utilitarista. Eu já ouvi falar do formal ou relativista. Então, alguém que não viu o texto de ética, provavelmente ia ficar em dúvida entre esses três. Aqui na dica, tá? Ética deontológica. D1 é do dever. Tudo bem? Conseguiram acertar aí? Não precisava ter falado mesmo, não, é só debatido mesmo. A ideia é essa. A gente brincar com as questões de uma forma bem legal. Agora sim, tá? Isso aqui é o podcast, né? O podcast é post-it, mas o nome é mais bonito, né? O podcast. Você colocar aquele post-it do lado do caderno. Relembrar. Ética deontológica, teleológica e utilitarista. São as únicas? Não, essas são as mais importantes. Tudo bem? Quais são as que mais caem na prova? Depende. Selecom gosta dessa daqui. Tá? Selecom gosta dessa daqui. Feito um negócio. Outra coisa, né? O Fel falou, o seguinte, quero questão, FGV, eu quero Selecom, Unemat. Unemat não consegui encontrar de filosofia disponível. Por enquanto, vou continuar brigando com elas. Tá? Daqui a pouco aparece por aí. Mas o que tinha de questão para FGV 2003, 2004, de ética, não dá nem para contar. A gente consegue encontrar muitas questões. Então, assim, é um conteúdo que eles estão batendo de forma bem grande nesses últimos 2 anos. E está selecionando mesmo, né? Porque a preocupação é, será que eu sei mesmo me comportar em público? Será que eu sei mesmo me comportar como um servidor? Essa é a nossa preocupação. Tá legal. Ética deontológica. Falou em deon, dever. Deon, dever. Eu devo chegar logo depois que acabar a aula, senão a dona encrenca me bate. É um dever. Não bate não. Só espanca. Teleológica. Lembra de televisão. Telos, além. Qual que é a finalidade daqui? Qual a finalidade de vir estudar no feriado? Felicidade. Vocês estão buscando a felicidade. Isso é Aristóteles. Ética utilitarista. Adam Smith, Stuart Mill, Jeremy Bentham. Não me desincha. Não, entende o seguinte: o utilitarista é cálculo. Faz um cálculo. Fiz um cálculo. Não descansei no feriado, vim pra cá. Tu busca a felicidade? Não, se vamos falar buscar a felicidade, tá aqui. Tá? Inclusive ele falou, a maior felicidade possível, menos dividido pela menor. O cara era louco, queria fazer uma calculadora de comportamento ético, né, para vocês verem a estrutura de como chegou essa discussão sobre a ética. Tá? Gravaram isso, né? Teleológico, deontológico e utilitarista. Os autores, tanto faz, Kant, Aristóteles, Gerd Bremner, Stuart Mill, tanto faz. Tá legal aí? Então vamos para a bancada. Questão da FGV, olha, fresquinha, hein? Um funcionário do governo fica responsável pela distribuição de recursos limitados em uma pequena cidade e se depara com um dilema moral. Olha o dilema. Uma enchente atingiu a região e ele precisa decidir como alocar os recursos de emergência. Há 2 grupos que precisam urgentemente de ajuda. Olha lá, tem 2 grupos. Um é um orfanato, várias crianças, e o outro um hospital que atende toda a comunidade. Ambos estão em situações críticas e os recursos não são suficientes para atender as necessidades de ambos. Entenderam a situação? Vou ter que fazer uma escolha. Tudo bem? Essa escolha é baseada no quê? Necessidade. O que você vai ter que fazer? Um cálculo.
Um caos. Opa, é felicidade? Não. É o dever? Não. O que eu tenho que fazer? Um caos. Nessa situação, é correto afirmar que o funcionário aderiu à ética utilitarista. Ele optou por. Agora ele está perguntando, você sabe o que é utilitarismo? A. Agir conforme o dever e o princípio moral de direcionar a ajuda para o grupo mais desfavorecido. Puxa, dever já te falou do ético, mas aqui ele falou mais desfavorecido. Ele quer me confundir, mas vamos seguir. Tomar o caminho da ação capaz de favorecer o maior número possível das pessoas afetadas. Maior número. Então, os menos desfavorecidos. Só que os menos desfavorecidos podem ser as crianças, se sejam 4, seja 5. Entendeu? Então, não me conta. Mas aqui, tá, certo. Conduzir uma situação de modo mais compatível com o cultivo coletivo das virtudes cívicas. Nossa. Isso daqui me deu até um, sei lá, essa até que eu comi um gosto estragado. Tá. Lembra que eu estou falando com pessoas que têm noção de realidade e de ética. Nós estamos aqui numa faixa que nós já conhecemos algumas coisas da vida, por isso está tranquilo. D. Atuar de maneira a distribuir os recursos equitativamente. Agora eu preciso de Aristóteles. Tem a justiça, que é equitativa, distributiva e redistributiva. O que é equitativa? Proporções para quem precisa. Equitativa, distributiva e redistributiva. Ok? Agora, aqui é Aristóteles. Aristóteles é utilitarista? Não. E quem é o utilitarista? Nós estamos no Kevin Brennan. E agora? Aristóteles não dá. Agora, ficamos aqui entre duas, né? E aí? B, bom dia? Eu acho que B. Eu vejo. O maior número possível de pessoas afetadas. Porque assim, igual você falou aqui, a partir do tal maior prazer, menor dor. Então assim, o hospital cura muito, ajuda a salvar muito mais vidas do que o orfanato. O orfanato pode depois conseguir a ajuda de outros, penso eu assim, né? Legal, você acabou de fazer uma tabela de cálculo. E é isso, E essa aí tabela eu de ia cálculo. marcar bem nesse sentido. Tá legal? Então a gente já conseguiu entender o que funciona, ou como funciona a ética utilitarista. Estamos tranquilos? Bora lá, segue lá. Terceiro tópico. Não é legislação não, tá? Eu só preciso dos elementos das DCRs para a gente entender ética e moral. E, claro, tem um outro valor que está aí, que a gente quase não toca nele, mas ele está dentro da escola. E como é um concurso para professor, e técnicos que vão trabalhar dentro de uma escola, dentro da área de educação, a gente precisa. Essa DCN, no artigo 6º da Educação Infantil, lá vai ter os princípios éticos, políticos e estéticos. E essa questão cai. A ética junto com os DCNs. E aí cai como? Vamos lá. Primeiro vamos entender como elas se apresentam. Primeiro, lá no DCN diz que são valores éticos. Olha só, isso aqui vocês já vão matar o que é ética. Eu não precisava nem ter trazido todo aquele monte de coisa ali. Aqui já estava bom. Lembra que eu falei na primeira aula que nós temos noção de ética e moral, só faltamos separar uma da outra? Aqui está separado. Noção de justiça, solidariedade, liberdade, autonomia, respeito, dignidade, respeito à dignidade da pessoa, compromisso com a promoção do bem de todos. Galerinha, aqui tem duas proposições muito legais. Duas questões bem legais. Não tenha medo dessa palavrinha aqui, bem comum. Bem comum. Apareceu ética e apareceu bem comum, minha recomendação. Interpreta direito, dá uma analisada, mas é o bem comum. Bem? É uma questão fundamental da ética. Bem comum. Tá? Se tivesse como pensar em valores, o bem comum está acima da ética. Se fosse pensar em valores, isso não é o nosso ponto aqui, não é essa discussão. Tá? Agora, solidariedade. Eu quero parar aqui com vocês. O que é solidariedade? É ter empatia pelo outro, empatia pelo outro. Se colocar no lugar. Nós estamos numa época legal, né? Época de eleição, tem um monte de gente solidária agora, né? Então,
Meu vizinho lá perto de casa pediu uma dentadura, só que o cara errou na conta, colocou 60 dentes em cima e 80 embaixo. Coitada, tá sem poder comer. Excesso de solidariedade. Acontece. Solidariedade, galera, a gente muitas vezes confunde solidariedade com ajudar o outro. Então, não é. Solidariedade vem de sólido, aquilo que é sólido, certo? Aquilo que é solidificado. Por exemplo, nós esperamos que as pessoas façam coisas que são sólidas, regras que são instituídas e são firmes. Não vai ficar mudando a regra aqui do nada. Tudo bem? Então, a solidariedade é o quê? É responder de forma como deve ser feita. Solícito. Me chamaram, estou sólido, estou aqui, ok? Então nós vamos entender a solidariedade como um dos valores elementares da ética. Não é ajudar o outro, não. Me chamou, eu respondi. Tudo bem aí? Tá. Seguindo ali. Combater todo tipo de preconceito de sexo, cor, idade, religião e quaisquer outras formas de discriminação. Olha só, o que as DCM estão falando que ela espera dentro da escola? Um comportamento ético. O que ela espera dentro do órgão público? Que trabalha com a educação? Ética. Só esse? Não. Tem o segundo princípio. E eles gostam de misturar, tá? Às vezes eles perguntam o que é um princípio ético no lugar do princípio político. Aí eu estou tão animado para fazer a prova que eu esqueço desse parágrafo 6, artigo 6. Tá. Reconhecimento dos direitos, os deveres de cidadania. Falou em cidadania, é político. Respeito ao bem comum, de novo o bem comum, e a preservação do regime democrático, que busca a equidade no acesso à saúde, à educação, ao trabalho, aos bens culturais e benefícios, e também da diversidade, exigência de diversidade de tratamento, conforme as necessidades de cada um. Tudo bem? Então, isso é uma relação política. Não estou falando de ética. Lembra lá, ética é isso aqui, que a DCM está me pedindo. Igualdade, solidariedade, respeito, dignidade. Tudo bem? Já aqui, não. Aqui nós temos um tratamento mais polido, mais específico. Acabou? Acabou não. Bora para o terceiro. Tem 3 princípios que a gente precisa saber e saber diferenciar eles. E eles cabem, tá? O próximo. Esse aqui é o mais presente e o menos cobrado. O princípio estético. Gente, estética não é você ir lá no salão cortar o cabelo. Não. Eu arrumei uma briga lá em casa, né? 15 anos cortei o cabelo, rompei a barba, né? Cheguei em casa enchendo o saco da dona encrenca. Falei, tô louco. Ela falou, mas continua feio. Falei, tá bom. Era R$200, não dá nem pra pentear o cabelo. Nossa, não, pelo amor de Deus. Por isso que eu falo que ela tá bonita todo dia. Senão não dá. Estética. Quais são esses princípios estéticos? De cultivo à sensibilidade. Na época da faculdade tinha a regra das aulas de metodologias, plano de aula, prática de ensino. Você começa a sua aula com uma sensibilização sobre a necessidade do assunto. É que um princípio estético, que vai exigir dele uma capacidade de julgamento racional, que enriquece e fortalece as expressões do exercício da criatividade. Isso é um juízo ou um princípio, estético. É o que menos cai, mas ele pode confundir, tá? Ele pode confundir. Estamos tranquilos com esses 3? Tá. Então bora, tem questões. Agora, questão de 2023, fresquinha, Selecom. As instituições escolares deverão contemplar, na organização de suas propostas pedagógicas, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, observando os princípios calcados na onde? Olha as palavrinhas: autonomia, responsabilidade, solidariedade e bem comum. E respeito ao bem comum. Palavrinha daqui. Essa orientação envolve preceitos de naturezas estéticas, políticas, morais, éticas. Sabe o que vocês acertaram sem nenhuma titulação? Vocês acabaram de levar o princípio.
Na verdade foi a dentadura de 80 dentes. Mas tudo bem. O que acontece aqui, galera, é que a gente conseguiu visualizar a diferença entre essas duas. Foi só isso. Mas se eu estou na hora da prova e eu não consegui lembrar, e agora? E agora? Se for democracia, de participação, de apelo à comunidade, aí seria o quê? Políticos. Tudo bem? Agora, próximo. Essa é legal. Também de 2021. Um pouquinho mais, né? Foi tão velho. Casa da televisão tem 32 anos. Nos termos da resolução, a resoluçãozinha aqui, númerozinho bonito, da Conselho Estadual de Educação do Mato Grosso, as instituições escolares deverão contemplar, na organização de suas propostas pedagógicas, e todos participam, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, observando, dentre outros, princípios éticos. Está pedindo político? Não. Está estético? Não. E agora? Cidadania, criatividade, solidariedade e ludicidade. Esse cara lembrando da dentadura de 80 dentes. Nunca mais vai esquecer da dentadura de 80 dentes. Tá? Mas tá complicado falar com a vizinha. Tá? Então, e se ele falasse assim, calcado nos princípios políticos? Se colocou aqui, não políticos, mas colocou, aí é da comunicação, estéticos. E aí? Ludicidade. Só que também a criatividade atenderia a necessidade porque eu tinha que fazer o cara ser criativo. Aí nessa situação nós teríamos que recorrer, porque ambas poderiam estar corretas. Tudo bem? Mas é criticidade, não é criatividade. É analfabetismo meu, desculpa, é verdade. Às vezes me perde, eu não enxergo. Nem de longe. Não, é só essa eu, na minha cabeça estava criatividade. Ludicidade. Mas pode ficar tranquilo, viu? Se tiver questão de concurso que de repente couber recurso, a gente vai estar dando toda a assessoria para vocês também, para fazer o curso de como proceder. Fundamental. Porque R$100 não paga. Não, depois eu quero um recurso porque eu não quero limpar a casa hoje. Recurso também, né? Vai dar funcionando. Tá legal. Tópico 4, 5. Filosofia política, cidadania e democracia. Volta naquele ponto. Aqui uma está ligada com a outra. Fera? E nesse ponto, gente, calma que está acabando, eu sei que vocês já querem ir embora. Não. Eu estou ali balançando a chave, eu tenho 2 minutos. Eu tenho que ir para casa, mas eu não estou preocupado com a casa do seu vai limpar. O problema é limpar a casa com a sogra junto. Bora lá, segue aí. O que vocês entendem por política? É uma coisa chata. Tem que saber o que é política. Roubalheira, você tem que discutir política é roubalheira. Eu tenho, agora eu vou contar a idade, eu não gosto de fazer isso. Eu tenho quase 15 anos trabalhando com filosofia e desde o EJA ao ensino fundamental, essa sua expressão ela aparece de uma forma quase que unânime. É muito chato. Corrupção, roubalheira, mulher. Então, o problema é que a gente não consegue entender o significado da palavra política e como aplicar ela. Né? É um conjunto. E tem a ver com tudo isso. Ó, tem a ver com tudo isso. Tá? Primeiro, potência que move a sociedade. Então, política ela significa o quê? Isso que nós estamos fazendo aqui, é relação. A melhor forma de falar em política é relação entre indivíduos. Entre indivíduos. Eu estou usando indivíduos, poderia estar usando pessoa, poderia estar usando cidadão, poderia estar usando cristão. Pessoa já falei, né? Então, quero usar o indivíduo. Relação entre nós. Política. Aonde tiver 2 reunidos em meu nome, tem política. Lembrou da catequese, né? Só isso que eu lembrei. Depois tinha bolo. Tá. O Bauman vai falar do cimento social, que liga. Cimento social, é isso. Tá? O que faz a gente estar junto. É um conjunto de poder, de direito, de valores. Então, eu vou ter que trabalhar com direito, vou ter que trabalhar com ética, vou ter que trabalhar com noções básicas de moralidade. Direito e moral são coisas diferentes. Direito ele nasce, tem regra moral. Tá?
depois a gente pode brincar com isso. Outra coisa, está diretamente ligado à arte de governar. A arte de governar. Então, o problema é que a gente reduz a política só isso. Não é só isso. Não. Nossos alunos também sempre se Uma vez um colega meu da escola, né? Sacaneava com ele, nós tinha bullying mesmo. Nós chamava ele de Valvinho. Coitado, era muito esquisito, era pior que eu. E aí, na época de eleição, mais uns 10 anos atrás, doido para sair para ir para a escola, e aí ele chegou, todo internado, né? Parecia que ele fazia exame de fezes, né? Aí ele desceu da moto dele, passa um cachorro, tropica ele vai cair. Aí ele chega e fala assim: Felipe, senhor Felipe, gostaria de falar com o senhor. Eu falei: vixi. Aí, eu gostaria de conversar contigo. Eu falei: não estou com pressa, não. Não sei se você não está sabendo, já não sabe, mas eu sou agora político, né? Tá bom? Parabéns, né? Mas eu também sou. Aí ele sou. Mas de qual partido? Eu não sou filiado, até porque, para falar em política, eu acho que é mais tranquilo não estar filiado. Aí, mas como assim ser político? Eu falei: o problema é que na nossa época não tivemos aula de filosofia política no colégio, nós não sabemos o que é política. Entendeu? Aí ele deu de ombro, tudo bem, entregou o santinho, estava mais feio que pessoalmente, sempre fica, né? Tá? E o Edgar Morin vai dizer que é uma ciência com consciência. Ciência porque tem técnicas e consciência porque exige responsabilidade. Agora, o mais legal é isso aqui, ó. Estou usando aqui um material, Graça-Aranha, um material bem cobrado nas bancas atuais, como FGD, como Telecom, tá? É Marina Chão. São os dois que eu já tinha colocado no dado passado. Vai dizer que toda relação política ela tem dois objetos: poder e força. O que é força, galera? É o que autoriza um procedimento. É a legitimidade de um procedimento, né? E poder? O que é poder? Deus tem poder. Você entende essa palavra? Você entende essa palavra poder? É a capacidade ou a possibilidade de uma ação acontecer. É a capacidade ou a possibilidade de uma coisa acontecer. Ou seja, numa relação política, né? Eu acho muito legal, né? As mulheres quando vão no banheiro junto, relação política, vamos entender lá. Miga, vamos comigo no banheiro, né? São mistérios, saber o que acontece. Então vamos, deixa o mistério, né? Miga, vamos comigo. Uma apela a outra. De forma legítima, ela usa a amizade e ela exerce um poder sobre a outra. A outra, quando ele fala: bom, não vamos. Nesse momento, então, houve uma relação de poder. Força, o que autorizou, e poder é que a ação foi executada. Tudo bem? Toda relação política, alguém manda, alguém obedece. Isso é sutil, né? Tanto que o Foucault, depois, vai falar da microfísica do poder, que a gente um com o outro, a gente se vigia, a gente se cuida. E na verdade, Hegel já tinha discutido tudo isso antes. Aí eu não entendo, pessoal, não quero estudar filosofia. Boa parte de como nós nos organizamos politicamente, eticamente e ali esteticamente são calcados em filósofos clássicos. E aí a gente fala assim: não quero. Tudo bem, a gente tem o direito de não querer. Estamos entendido isso? A partir de hoje, política é relação entre indivíduos. Vai nos relacionar, isso é política. Em casa tem política, na igreja tem política, do Estado. Aí vem a pergunta: e por que a gente chama do candidato eleitoral ao órgão público de político? Por causa de um filósofo chamado Aristóteles. O Aristóteles fala assim: para ser político, da coisa pública, eu preciso do ócio. O ócio, ou seja, ele resolveu o problema em casa, já vou melhorar isso. Aí ele vai resolver o problema fora. Se ele não resolver o problema em casa, ele não poderia sair. Já a gente vai melhorar isso. Né? Tá aí. O cara tem problema em casa, acha problema fora. Mas tá, entendido aí. Então, essa de gestão pública, vem dos gregos mesmo, que a gente vai ter que pautar na noção de democracia. Bora lá mais um pouquinho. Aqui, isso eu tenho que ter cuidado. Por quê? Os filósofos políticos, eles são divididos em categorias. Eu sabendo que eles estão discutindo, eu não preciso me preocupar com o resto. Aquele primeiro grupo vai falar de como a gente monta um Estado perfeito. O Estado perfeito, Platão na obra República, Aristóteles na obra Política, Cícero
já há algum ano. Nós vamos ter Tomás de Aquino, que inclusive quem for estudar direito topa com ele, na noção de direito, e por último Thomas More. Thomas More. Isso. Está de madrugada não é isso. Tá. Já sobre o critério de poder, são esses três caras. Hobbes, Locke, Rousseau. E ainda tem mais uma ali, tá? Foucault. Critério de poder. Aqui é como eu entendo um estado perfeito, bonitinho, que todo mundo vai viver em relação ao bem comum. Esse segundo, o que é critério de valor de legitimidade? Lembra que legitimidade é o quê? Força. Tudo bem? Tá. Categoria do político. Esse cara fica sozinho na filosofia política. Maquiavel. Não adianta. Não, o Maquiavel é mais gostoso quando você vê comentador sobre ele. O Maquiavel, se você for direto na obra, ou as obras dele, ele escreve de uma forma bem chata. O José Ames aí é um comentador brasileiro bem legal, pega um fragmento de texto se quiser, mas realmente vai desmistificar o Maquiavel. Uma vez um aluno, professor, estou arregaçando do Maquiavel. Eu falei, não, tudo, Maquiavel, né? Tudo bem. E aí tem a meta política. Não, mas o importante é estar bonito na fita, né? E aí tem a questão da meta política, que são dois autores que vai falar sobre a noção de Estado e a noção do que vive o Estado, que é a Hannah Arendt. A Hannah Arendt, galera, a gente precisa ter cuidado com ela, porque ela cai aí de forma bem grande no cenário geral da filosofia. Ainda nos concursos ela está sutil, mas ela é um expoente muito importante da filosofia atual. Alberto Bob dispensa a apresentação. Na prova da ordem é o cara que mais cai, né? Tipo assim, na OAB com duas questões, desde a primeira aplicação o cara já caiu mais de 20 vezes. Então, um cara que vale a pena aí em algum tempo na hora do globo rural. Vamos para a cidadania, né? Vamos para a cidadania. Eu quero começar por essa máxima aqui. Essa máxima começa com Hegel e depois ela desmembra em vários outros. Assim como Marshall, que é o cara que vai definir de fato a cidadania. Aqui não tem a definição ainda. A gente vai ver como que ela se evoluiu e mudou. A cidadania é um conceito histórico, ela vai variar no tempo. Tudo bem? Ela vai variar. Às vezes era cidadão, às vezes não era cidadão. É isso que você precisa entender. Dependendo do momento da história, você é cidadão ou você não é cidadão. Já para os gregos, quem era o cidadão? Era o politikos. Acostuma com essas palavrinhas mesmo. Tanto ver, vai dar certo. Era dividido em títulos. Lembram lá aquela chata de história? Meteco, não tem meteco, tem politicosa, não tem politicosa. Não, lembra que tem um político que é o portador dos direitos, que vai na praça pública, que discute, e tinha os indivíduos de bem. Ser político é ter validade. Homem maior de 18 e menor de 60 era político. O problema é que não tinha quase 12, porque as pessoas não morriam cedo. Mas tudo bem, o político era um período transitório. Mulher, criança, aleijados, idosos, estrangeiros não era político. Lembrando que Grécia, era um lugar pequeno, 240 mil pessoas. E dessas 240 mil, estima-se que de 3 a 7% das pessoas iam. Os indivíduos iam participar. Então não é de hoje que as pessoas também não queriam participar. Eu posso participar, mas não quero. Certo? Aqui tem uma coisa legal. Tinha um político da cidade, ele tinha um político do campo. Aí você fala, não entendi? Político da cidade e político do campo. Porque era dividido por regiões. Lembrando que antes de formar as grandes cidades e estados gregas, as pessoas se organizavam em gleba ou genos, né? Depois vira gentios, enfim, aí elas vêm para a cidade, elas começam a se alocar dentro de grandes centros. Tá? Inclusive os romanos vão saber situar isso, as cidades grandes e as cidades pequenas. Civis eram as cidades maiores e as cidades pequenas urbes eram as cidades maiores e civis era a cidade pequena. Você era um citadino, cidade pequena, cidade grande, não, você era urbanizado. Opa, tem shopping aqui, né? Período romano. Vou para o Coliseu, tá? Entendido isso? Talvez só uma questão de terminologia, mas vai entender. Nem todos são políticos. Esses políticos também atuam em locais diferentes. Tá? E não era uma política igual nós temos hoje, galera. Tripartidação do poder, juízes, não. Nós tínhamos pessoas que eram designadas para algumas funções e isso era rotativo conforme a argumentação. Tá? Mas vamos deixar por enquanto. Vamos passando aqui.
Agora, cidadania. Coloquei entre parênteses porque não era bem esse termo. Vocês acabaram de ver que era, na verdade, um politikos, certo? Para os gregos, isso é chato, né? Tropa de elite, né? Politikos, grego, ele está vontade de dormir. Agora que nós escuro insônia. Nós tínhamos a cidadania. Deixa eu passar o que eu dei aqui. Trabalho fazer essas apresentações, não vou usar, né? Tinha aquele lugar público, o cidadão no espaço público, e tinha no espaço privado. No espaço público era a polis, que poderia ser eclésia, que depois virou assembleia, igreja, e na água, local se exercer a sua politicidade, ou seja, a sua cidadania. Já no espaço privado era chamado de oikos. Tudo bem? Dentro do oikos tinha hierarquia, submissão e domínio. Me manda bem obediência. Para os gregos era bem dividido o que é política e o que é economia. Deixa eu fazer um negócio bem legal agora para vocês decorarem isso. Não precisa decorar não, só aprender. Aqui eu já posso falar na época de se namorada, a Maria está casada, né? Como que vocês se sentiriam se o meu esposo ou a minha esposa, antes, na época de namoro, chega assim e pergunta: quanto que você ganha? É desconfortável? Sim. É desconfortável, isso é uma herança nesse momento. Por quê? A economia era uma coisa privada, já a política era uma coisa pública. E aí, no período da Idade Moderna, a gente mistura os dois. Ficou desconfortável? Não? Não. E se vocês, aqui, senhoras e senhoritas, ganham mais que o marido? Essa pergunta é fácil de responder? Se ele pergunta quanto ganha? Não fala com a minha esposa que eu não vou falar. Nem sobre tortura. Porque é privado, a economia é privada. Entenderam? Por isso que é desconfortável. Falou em relação de economia, dinheiro, era algo privado, que você tinha que resolver internamente. E quando que eu poderia ser um político? Quando eu tivesse a minha vida privada organizada. Era isso. Tá, e o Aristóteles, na obra política, ele fala que o governo de casa é o governo doméstico. Tá? E a mulher é responsável por essa, não é gestão, tá? Mas essa organização interna. Tá? Machista! O cara, inclusive, era a favor da escravidão. Um momento diferente do nosso. Né? Tá. Entendido isso daqui, né? Nós temos o público e o privado. Tá? Assim, ó. Como que isso funciona? Como que vai funcionar a vida política? Se tiver nomos, regra. Por isso, ética e política, elas sempre andam juntas. Tá legal? Mais um pouquinho. Para os modernos, o que é cidadania? Aí a gente vai recorrer primeiro ao Montesquieu, tá? Que cidadania é ser livre dentro das leis. É isso. Ser livre dentro das leis. E cidadania é pertencer a uma nação. Só que a gente vai ver também, galera, que essa cidadania, ela é um status concedido a um sujeito. Que ela melhor foi definida por esse cara. Quer falar em cidadania? Trabalho acadêmico, trabalho... É esse caso do Marshall. Inclusive, ele vai falar que cidadania é uma evolução do direito, sociais, civis e políticos. Já vou falar aqui e tem questão para isso. Tá legal? Agora, o Montesquieu vai dar um passo importante para nós termos o que temos hoje. Tá legal? Ele vai dar um passo importante para o que nós temos hoje. E para entender essa cidadania, como esse status aqui é portador. Então é seu. Tem um dos termos da legislação, não sei onde que está, que é inviolável, insubstituível e intransferível. Direito à educação, por exemplo. É um direito que é intransferível, é seu. Ok? Porque é um status ao portador. Agora, para Marshall, o que é cidadania? Quando você tem esses três tipos de direitos contemplados. Os direitos, por ordem civil, começam em século XVII, século XVIII, direitos políticos e os direitos sociais aqui no final. Isso aqui ele está analisando a Inglaterra, só para deixar claro. Porque no Brasil, galera, a pirâmide ela inverte. No Brasil nós tivemos primeiro os direitos sociais, depois os direitos políticos, depois os direitos civis. Já eu volto ali, tá? Vamos lá para os direitos primeiro. Olha lá, direitos civis.
que é direito civil. E ele, vir, direito de propriedade. Você vai quando você quer, como você quer, é dele. Tudo bem? O que é direito político? Falou em democracia, falou em escolha, falou em participação. O que são direitos sociais? As condições básicas para sobreviver. Entendido isso? Direitos civis, e vir, comprar, e ter. Direitos políticos, votar, participar, atuar. Então a gente vai ver daqui a pouco que os direitos políticos eles têm o real e aquele que é o formal, que deveria ter, não tem. Tá bom? Agora, isso daqui é só para a gente entender como é que funciona. A base dos direitos são os direitos civis. Direito de ir, vir, comprar. Depois o sujeito foi ganhando os demais. Tá legal? Aqui, perguntinha FGV 2024. Olha aí, preciso. Falando dos direitos sociais. Vamos voltar aqui nos direitos sociais? Não tem problema, a gente está brincando. O que é direitos sociais? Tá bom. Direito social. Atenção, bora lá. O Instituto da Cidadania estabelece direitos e deveres para o indivíduo pertencer a determinada sociedade. Beleza. Esses direitos podem ser divididos em direitos políticos sociais. Margem, a gente acabou de ver eles. Assinar a opção que exemplifica corretamente os direitos sociais. E aí? A. Direito à vida e propriedade. Isso aqui é o quê? Civil, político, social. Civil. Direito à representação política. Direito à propriedade privada. Direito à saúde, educação e moradia. Pega. Tudo bem. Lembra que eu falei que tem um pouco mais de carga de vida, de conteúdo, consegue responder algumas coisas? Agora ele poderia apertar a gente falando, né, sobre alguns desses direitos que normalmente não são colocados, mas que a gente deveria saber. Tudo bem? Normalmente a prova não faz isso. O que você deveria saber? Então encara essa pergunta aqui, ética e moral. Então a gente vai estudar isso. O que eu deveria saber? Vamos lá um pouquinho. Aqui. Lembra que eu falei que, mas cidadania. O cara tem direito e não quer. Ou às vezes ele tem o direito e não pode. Nós dividimos isso em cidadania formal. Falando em formalidade, nós brasileiros temos uma lei muito bonita no papel. Uma das mais bonitas do mundo. Nossa, temos orgulho de ter uma lei bonita. Mas na prática, não tem. Então, por isso que vocês vão ter que entender que é a substancial, é a real. Okay? O que acontece na prática? Na teoria e na prática. Ok? Na teoria, a minha vizinha da dentadura de 80 dentes, ela teria que ir na assistência social, passar por um cadastramento, fazer um registro, fazer todo um estudo, um acompanhamento. Aí sim ela receberia, porque o Estado ia prover necessidades básicas. Só que ia demorar quase 6 meses. E na prática, então, nem sempre ela vai ganhar a dentadura dela, ela vai recorrer ao candidato X, Y ou Z. Ainda a sua cidadania de jeito acabando, tá? Alguns já dormiram aqui, já acordaram, dormiram de novo. Eu fico tão feliz com isso, né? Eu estou me sentindo, eu sou confiável. Não, professor. Tem não? Então foi eu que dormi. Tá. A cidadania, ela vai contemplar, ó, a ação do indivíduo. Contemplar, ou seja, abarcar na sua comunidade. Como isso? De forma passiva ou de forma ativa? Certo? De forma passiva, nós temos esses nomezinhos, que a gente tinha encarado ela lá atrás já, mas aqui já está definido. Como assim? Uma cidadania passiva? E se você quer cuidar das suas coisas particulares? Eu quero ir votar. Tem preocupações particulares. Então, eu tenho uma cidadania passiva. Já ativa? Não. Ativa, eu quero, eu vou participar, eu posso. Tudo bem? Então, só essas nomenclaturas que eu achei estranho. Eu falei, é importante a gente saber. Tá legal? A cidadania passiva, não quero participar. Já a ativa,
eu quero participar, eu quero enviar propostas, eu quero fiscalizar, eu quero ajudar na responsabilidade social. Beleza, tudo bem? Só cuida com essas nomenclaturas aqui, tá? Negativa, indireta, que eles podem mudar só para não confundir a gente. Beleza? Agora, perguntinha. Dica aqui, ó, amarelinho. Lembra de cidadania ativa e passiva. O que é ativa? Ó, eu quero participar. O que é? É passiva. Selecom 2021, professora Marilena Chauí chamando para conversar. Observa-se que a ética exige que todo cidadão compreenda a diferença entre atividade e passividade. Você tem que compreender isso. Entendendo que sua conduta pode ser ativa, sendo capaz de dialogar consigo mesmo e com os outros, sobre o sentido dos valores e dos fins estabelecidos socialmente, recusando a violência contra si e contra os outros. Tudo bem, até agora não ficou nada. Essa conduta é contrária à conduta do cidadão passivo. Espera aí, então o ativo participa, o passivo não. Se deixa governar pela vontade do outro, abrindo mão de sua própria consciência, de sua própria vontade. Liberdade. E agora, o que ele está perguntando aqui? Conduta contrária, a conduta do cidadão. Ó, falando da passiva. Tudo bem. Se deixa governar pela vontade do outro, abrindo mão do quê? Da sua consciência, da sua vontade e do que mais? Ah, o que mais? Aqui tipo assim, complete a lacuna. Completar. Completa a lacuna. Como se fosse completar. Responsabilidade. Você não faz nada, tá vendo a coisa acontecer e você tá aí assistindo. É o que a gente vê. Essa questão aqui é aquela, se dizer assim, eu brinco que essa questão aqui é a Uma questão. pegadinha também, essa questão. E era do WhatsApp. Essa pergunta aqui é do WhatsApp. Sabe como que é do WhatsApp? Passou de 3 linhas, não vou ler. Não é isso? Aí você fica com preguiça de ler, fala, vou deixar para depois, e aí você nem volta porque não dá tempo. A pergunta era simples. O problema é que ela tentou definir, ou melhor, a banda Selecom usou uma cachorro para definir ativa e passiva. E aí ela falou, completa é a lacuna. Ok? Bora lá. Democracia. Tô acabando. Pode ficar tranquilo. 10 minutos. Oi? Tem 10 minutos. 10 minutos? Não. Quero desconto do bolo aí. Bolo do café. Tá? Filosofia e democracia, elas têm a origem juntas. Sem democracia não tem liberdade, não tem igualdade. Então, a partir daí a gente vai brincar com essas estruturas. E todo lado de filosofar exige uma cidadania. Tudo bem até aí? Vamos lá. Para os gregos, como que funcionava a palavra democracia? Cuidado que está uma pegadinha, bem legal. Não vão confundir demo com daimos. Demo é povo, daimos é habilidade interna que eu não conseguia explicar de alguém. Porque depois os cristãos, depois de muito bater, essa habilidade interna foi tratada como uma lesa, um demônio. Tudo bem? Então, daimos é povo e poder. Né? O povo do poder. O poder do povo. Então, aqui era jogada. Falou em democracia, é governo. Tá bom? Agora, as formas de democracia. Nós temos as diretas, que eu mesmo sou responsável. Na Grécia era bonitinho, todo mundo participava. Acabei de dizer que 7%. 7%, 240 mil pessoas. Isso, não precisa fazer cálculo não. Tá? Eu acho que o professor de matemática é calculador ambulante, né? O quê? Não, 240 mil pessoas tinham na Grécia. 7% participavam. 16.800. 16.800. Podiam ir. Desses 16, galera, não ia metade. Não ia metade participar. Isso, 240 mil pessoas em toda a Grécia. Tudo bem? Algumas cidades maiores, outras menores, como a gente viu. A gente vai falar em cidadania indireta, grega. Na indireta, moderna. Hoje nós estamos em qual modelo? Indireta. Tá? Não é direta, é indireta. Tudo bem? Bora lá um pouquinho. O que consolida, ou o que fundamenta a democracia? São 3 palavrinhas bem bonitinhas que dá para colocar até em árvore de Natal: isonomia, isegonia e isocracia. Isonomia.
Perante a lei somos todos iguais. O problema ainda hoje é o acesso à lei de forma igual. Esse é o problema. Não dá para processar a Coca-Cola com um defensor público, enquanto a Coca-Cola tem vários escritórios e advogados trabalhando no mesmo caso. E o meu, coitado do defensor público, às vezes tem 40 casos para trabalhar. Então, a lei é igual, a forma de acesso não. Né? Isegonia, palavrinha que é. Igualdade, fala. Eu tenho que deixar vocês falar. O cara quer falar bobagem, deixa, direito dele. Capacidade de fala, tudo bem? Lembrando que fala aqui, galera, é pronunciar, dizer, tá? Se representar. E isocracia. Igualdade de poder. Aqui nós estamos em uma relação democrática onde todos têm o mesmo poder. Uma é igual a outra. A gente vai ver que na Idade Média, não. Na Idade Média, a gente não tem a isocracia. Tem democracia porque os pilares não são fundamentados. Beleza? Podemos? Vamos embora, está acabando. Tem que pôr a coragem. Na Idade Moderna, quais são os pilares da democracia? Liberdade individual. Vocês viram que a palavrinha mudou? Na Grécia era igualdade, agora é liberdade. Ó, lembra que eu coloquei? Igualdade, liberdade. Lá era igualdade disso, aqui outro. É liberdade política, individual e de participar. Lembrando que, no período da Idade Moderna, galera, nós vamos ter o chamado Estado de Direito. O Estado de Direito é fruto do pensamento liberal. Pensamento liberal. Um pensamento nacional que vai surgir dentro dos filósofos iluministas. Tudo bem? Tá. Dos autores, Celsus e o nosso coleguinha Rousseau. Essa frase é excepcional. Só há democracia se tiver igualdade. E só há liberdade se nós somos iguais. Casamos toda a nossa nosso quartinho. Só há democracia se tiver igualdade. E só há liberdade se nós formos iguais. Caso não tenham desses, a gente não vai ter democracia no período atual. Tudo bem? Se careceu liberdade, igualdade, acabou a democracia. Eu estou falando hoje. Tá bom? Podemos ir? Agora aqui. Questãozinha Selecom 2021. Legalzinho. Poderia ter trazido para aqui que caiu, né? Isso é legal. Grandes transformações sociais influenciaram o conceito de cidadania. Cidadania se evoluiu ao longo da história. Legal. O debate e ampliação de direitos foi de suma importância, considerando. O que ele está falando? Olha abaixo e vê que está certo. Está falando algum tipo de direito específico? Não. Então a gente vai ter que analisar. Lembrando que tem direitos políticos, sociais e civis. O poder absolutista é rei. Então, inclusive o pensamento liberal é anti-absolutista, anticlerical, é uma descentralização do poder, tá? Que defendia os limites dos direitos cidadãos. Não é definir limite. Falar em limite é contra a liberdade. Somos livres dentro da lei. Não é do limite da lei, é dentro da lei. O direito do voto, por ser única. Não. O que acontece se eu não vou lá no postinho da minha cidade? Ele vai fechar. Por que ele vai fechar? Porque não tem demanda. Ah, mas não tem médico para deixar de ir. Então a gente vai ter que dar um jeito de trazer o médico para lá. Mas eu não posso deixar de participar. O que acontece com a escola? Quando não tem aluno? Já está fechando, infelizmente, com o aluno. Quando tem uma demanda menor, fecha. Então eu tenho que participar. Indo só pelo fato de estar ali. É participar. Tudo bem? Eu tenho o direito de participar. Inclusive, participar de forma quieta. Não nada. Acabou só pela minha presença. Lembra lá nos princípios? Só pelo direito de poder? Como aqui. Tá legal. C. O cumprimento de normas estabelecidas sem questionamentos. Sem questionamento? É. Você tem o direito de questionar as normas, inclusive representar como? E D. A atuação de movimentos sociais e de classe. Lembra aqui, ó, cidadania e igualdade de direitos. Inclusive, falando em direitos, nós vamos falar no quê? No Marshall. Marshall vai falar do quê? O conceito de cidadania. Cidadania exige que você tenha uma mobilização social e classe, status.
concedido a um sujeito. Ok? Tá? E vamos embora. Eu quero. Já acabou? Vamos embora? Não, dá mais 5 minutos aí. Sim. Ah, mais 5 minutos pro café? Só 5. Só 5. O contratualismo. Essa daqui não dá pra gente ficar sem isso. Não. Pacto social. Não. Eu lembrei do Lula aí, pacto social. Pacto social e contrato social, que basifica o Estado moderno. Qual é a diferença entre pacto e contrato? Não tem nada a ver com capeta, não. Pacto, deixa lá. Pacto é quando você abre mão do seu direito e coloca alguém. Contrato é entre as partes. Ok? O casamento é um contrato. Quando eu nasci no Brasil, nacionalidade brasileira, minha mãe fez um pacto, minha certidão de nascimento. Certo? Eu era tão feio que a minha certidão de nascimento ela veio com esse filme. Vambora! É verdade. Agora aqui, dos filósofos contratualistas que vão falar do contrato social, saindo do estado de animal para o estado civil. Tudo bem? São esses os caras, aqui não é nem preocupação. Hobbes vai dizer que na obra do Leviatã vai fazer uma série de discussão sobre a mudança do estado de natureza para o estado civil. Saindo do estado de animal para o estado de sociedade, estado civil, onde as regras são controladas, onde o Estado agora ele vai ter uma função. E eu vou perguntar para vocês elas agora. Assim. Antes, tem perguntinha. Tem 5 minutos vai. A transição do estado de natureza. Nós temos um estado animal para uma sociedade civil, expressa a ideia de o quê? Sociedade pré-política, antes do estado civil, para uma comunidade política. Resposta que está aqui na cara. De uma república, não, ele está falando de estado de natureza, estado de animal, não é república. De uma comunidade política, não, estado de animal, não é a comunidade. De uma comunidade que não é. A única possível é essa, porque estou em um estado de natureza, animal, e vou me agrupar dos outros. Tá legal? Isso. Agora aqui, eu queria tentar retomar a história da filosofia, mas eu vou pegar aqui a pegadinha do bom e do mal. Tudo bem? Porque a gente tem mal interpretações. O ser humano é bom? Aí você fala, depende de qual autor você está falando. Ou é mal, dependendo de qual autor está falando. Por exemplo, para os gregos, você era um bom cidadão se participasse da polis. Tudo bem? Na Idade Média, se você fosse cristão, você era bom. No período da Idade Moderna, Hobbes vai dizer que estado de natureza sou mal. Pegou fogo nesse ar-condicionado, primeiro a correr sou eu. Vamos salvar. Ok? Herança do Maquiavel, o ser humano é mal. Para Locke, não, no estado de natureza a gente vive em harmonia. A gente já vive em um estado bom, legalzinho. Agora a gente vai criar um estado para regular apenas os direitos fundamentais, a vida, a propriedade e a liberdade. Para Rousseau, essa daqui que é a jogada. O ser humano nasce neutro e a sociedade corrompe. Então, não é Rousseau. Não é Rousseau. Rousseau vai dizer que o ser humano é bom no estado de natureza. A cultura que corrompe. Porque cada vez que a cultura se transforma, ela declina-se. Ok? Entendidos? Não é neutro. Para Rousseau, não. Para outros comentadores, tudo bem, aí vocês podem utilizar o neutro. Mas Rousseau não vai dizer da neutralidade. O ser humano é bom, tá? No estado natural. E aí? E o papel do Estado frente a essa condição civil? Aqui. Para Hobbes, o que é o Estado? O Estado ele nasce para controlar o seu estado de animal. Para Locke, o Estado ele nasce para te proteger. Aqui ele nasce para controlar, para esse autor. Para esse nasce para regulamentar. Tudo bem? E para o nosso coleguinha chamado Rousseau, o que é o Estado? O Estado é uma instituição que preza pela liberdade dos súditos e que deve, ao mesmo tempo, ser submisso a um soberano. O que é o soberano? A vontade coletiva. Ok? Falou em Estado, é óbvio que a gente vai voltar em Hegel, é óbvio que vai voltar em Hans Kelsen. Isso aqui não é cara, a gente precisa saber qual é o mais moderno. Talvez, Rousseau, sim, Estado. O Estado ele vem para tentar fazer com que nós celebramos os pactos de forma adequada. Legal? Prezando pela vontade soberana. E a última,
Locke. Aí é o último slide. Né? John Locke. Vamos voltar aqui no Locke, rapidinho. Perguntinha do Locke, não vou deixar na mão não. Locke, o Estado vem para proteger você, eu, meus direitos fundamentais. Propriedade, liberdade, igualdade. Mais um pouquinho. Para Locke, o ser humano é bom e já tem os direitos, já no estado de natureza. Ok? Já sabemos disso. Agora vamos para a questão. Em seu livro, segundo o Tratado sobre o Governo, afirma que no estado de natureza as pessoas são livres, porém não possuem as condições de fruição da liberdade. Assim é necessário instituir uma sociedade política com um governo civil. Assinale a opção que, segundo o autor no livro, em referência, expressa os fins de uma sociedade política e do governo. Qual que é o fim de uma sociedade política e do governo? Lembra que eu falei que é para regulamentar? Estabelecer um processo de dominação? Não. Promover a autoconcentração da animalidade humana. Por Hobbes, com autoconcentração, animalidade, até digerir. Garantir a mútua conservação, vida, liberdade e propriedade, direitos básicos. Opa! E por último, assegurar um governo soberano e forte. Se fosse o Hobbes, ok, o absoluto tem que estar acima da lei. Para o Locke, não. Tudo bem? Limitando-se apenas à vontade divina. A resposta é? Sim. C de sextou com S de churrasco. Agora acabou. Acabou, fiel, com seus 5 minutos.